Alguns inscritos mandaram pra gente suas histórias assustadoras e hoje eu vou contar essas histórias aqui pra vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Hoje eu separei algumas histórias bem bizarras, tá? Umas histórias bem assustadoras e eu quero ver o que vocês acham delas. Ih, tô curioso com essas histórias aí. Hoje tá pesado. O primeiro relato que eu vou contar pra vocês é da Franciele e ela mandou o seguinte: Olá, Cibs e Vitor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com você, Vitor? Esse relato não é meu, mas quando eu ouvi de quem o vivenciou, eu fiquei completamente arrepiada e surpresa. Então, meses depois, eu resolvi repassar essa história. Afinal, se passamos o nosso precioso tempo ouvindo boas histórias por aqui, nada mais justo do que compartilhar as que temos assim, a fonte nunca seca. Olha, eu concordo plenamente com a Franciele, tá? Então, se você tem uma história assustadora, manda pra gente pro contato na terradomedo@gmail.com, tá bom? E ela continua. Primeiro, vamos ao contexto. Eu conheci esse senhor quando trabalhava em uma madeireira / serraria. Essa empresa, embora se apresentasse como uma serraria, também realizava a extração de matéria-prima, a madeira. Para ficar mais próxima da área de extração e acompanhar tudo de perto, a administração funcionava em uma fazenda bastante isolada da cidade. Meu local de trabalho era uma casa que servia tanto de refeitório quanto de alojamento para alguns funcionários. Por ser um lugar afastado, quando chovia, a energia costumava acabar. E foi num desses dias chuvosos que todos os funcionários se abrigaram na casa, sem internet, sem energia. Não havia muito o que fazer, além de conversar e contar histórias. Foi então que um senhor soldador de máquinas com muitos anos de experiência no ramo compartilhou um relato que me marcou profundamente. Vou chamar ele aqui de João e vou narrar a história em primeira pessoa para facilitar o entendimento. E pode ler todos os nomes sem problemas, pois já estarão todos trocados. Eu amei que ela fez o trabalho completo pra gente, já não precisa nem esconder nome. Vamos então ouvir a história que a Franciele trouxe pra gente. Eu trabalho com eucalipto há muitos anos. Eu sou um dos poucos soldadores da região que faz esse tipo de trabalho. Soldar máquinas pesadas, consertar peças de tratores e caminhões. E é por conta disso que eu sempre acabo sendo chamado para esses lugares mais isolados. E quem trabalha com isso pode confirmar. Nós somos praticamente nômades. A gente vai para uma fazenda, para um lugar, a gente extrai toda a madeira possível e depois disso nosso serviço acaba ali e vamos para outro lugar para fazer uma nova extração. Enquanto isso, na área anterior acontece ali o replantio e esse ciclo vai se formando. Às vezes a gente dá sorte de ficar perto da cidade e a gente consegue se alojar em pequenas casas. Só que tem vezes que a gente fica no meio do sertão ou em lugares muito afastados que a gente precisa fazer os alojamentos improvisados ali, bem no meio da mata mesmo, muito longe da estrada mais próxima. E foi exatamente em um desses alojamentos que tudo aconteceu. Era fim de tarde, num dia comum, o caminhão já estava cheio e ele precisava ser levado para o ponto de descarga. Mas o trajeto era muito ruim. A estrada era péssima, muitas curvas, um trajeto mesmo muito difícil. Concordamos que seria melhor deixar para o dia seguinte, até porque já estava escurecendo, e um caminho que já era difícil normalmente, à noite ficaria mais ainda. Mas o Beto, que era um dos motoristas, decidiu ir mesmo assim. Ele disse: olha, quanto antes a gente terminar esse serviço, mais cedo a gente volta para casa. Além do mais, eu já peguei essa estrada tantas vezes, eu tô tão acostumado, que sinceramente não tem nem mais perigo. E ninguém queria discutir, até porque tava todo mundo já cansado, há muito tempo longe de casa, com saudade da família, então a gente queria realmente ir o quanto antes embora. Então a gente acabou deixando ele ir embora. A gente só não contava com um traidor silencioso: o tempo. Gente, há cerca de 1 hora depois que ele partiu, vocês tinham que ver, o céu desabou numa tempestade horrorosa. Uma chuva grossa, com ventania forte, relâmpago, trovão, aquele tipo de tempestade que faz a gente ficar com medo. Todo mundo ficou preocupado, óbvio, mas não tinha sinal de celular ali pra ninguém conseguia contato. E assim, o Beto era um motorista experiente. Então, o que a gente podia fazer naquele momento? Fomos dormir, esperando que ele
tivesse parado o caminhão em algum lugar na estrada para esperar a tempestade passar. Já era de madrugada quando os gritos começaram. João, pessoal, me ajuda, por favor. Eu reconheci na hora a voz do Beto. Eu pulei da cama e saí correndo na direção da voz. E lá estava ele, completamente ferido e cambaleando na chuva. O barranco cedeu, o caminhão caiu no buraco, eu não consegui, eu perdi o controle, eu não consigo tirar ele de lá. Dizia o Beto trêmulo, com os olhos arregalados de medo. A gente colocou ele na cama e um dos caras pegou o carro na mesma hora e foi até a parte mais próxima ali que tivesse sinal para poder chamar socorro. Nessa altura do campeonato, a chuva até já tinha parado, só que mesmo assim, as horas pareciam uma eternidade. Eu fiquei do lado dele o tempo todo e o Beto gemia de dor, ele chorava, gritava e ele implorava para não morrer. O sangue dele escorria sem parar. E é muito triste eu dizer isso, mas eu tinha certeza de que ele não ia resistir. Foi completamente desesperador. E chegou um certo momento que eu já não tava aguentando ver aquela cena. Eu saí pro lado de fora para respirar um pouco. Um a um, os outros caras foram saindo também para pegar o ar, coisa e tal. E depois de um tempo, a ambulância finalmente chegou. A gente correu para levar os paramédicos até o Beto, né, para socorrer ele o mais rápido possível. Mas quando a gente chegou na cama em que ele não estava mais lá. A cama onde a gente tinha deixado ele estava vazia. E a única coisa que tinha restado era o sangue dele. A gente pensou que, no meio daquela dor imensa, ele entrou em delírio e saiu correndo pelo meio da mata. A gente formou ali um grupo de busca, cerca de 60 homens, e todo mundo se espalhou pela floresta, cada um com uma lanterna, gritando o nome dele, procurando pelo Beto, e nada. Nem uma gota de sangue, nenhum sinal de que ele tivesse passado por qualquer lugar ali. Depois de várias horas, a gente acabou desistindo. Não tinha o que fazer. O que a gente podia fazer naquele momento a gente já tinha feito e agora era esperar a equipe especializada procurar o corpo. Porque, sinceramente, da forma que ele estava, saindo assim no meio da floresta, era quase impossível que ele fosse encontrado com vida. Quando amanheceu, nós fomos descansar um pouco. Mais tarde naquele dia, o Pedro e o Tonho foram mandados para localizar o caminhão, para analisar o estrago. E o que eles encontraram deixou todo mundo estarrecido. O caminhão tinha despencado de uma ribanceira e a cabine estava completamente amassada. E quando eles se aproximaram, eles viram uma coisa que fez eles duvidarem dos próprios olhos. O corpo do Beto estava ali, dentro da cabine, preso de um jeito que era impossível que ele tivesse saído ou até mesmo voltado depois. O laudo médico confirmou. Ele morreu na hora, no exato momento do impacto. Mas eu juro, eu vi o Beto. Todos nós vimos, não foi só eu. Todo mundo ouviu os gritos dele e o sangue ainda estava na cama. Pela lógica, seria impossível ele sair do caminhão, ir até o alojamento, falar com a gente, só para depois voltar pro caminhão e aí sim morrer lá dentro. Mas se isso é impossível, então o que ou quem nós vimos aquela noite? Quase 20 anos se passaram e eu ainda não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu nunca consegui esquecer os gritos do Beto e nem aquele olhar de pavor que ele tinha. E depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Fim da primeira história. E aí tem um recadinho aqui, ó. Esse foi o relato. Muito obrigada por ler. Eu amo o canal e eu tô muito feliz de tê-lo ouvido através da sua voz. Beijo, beijo. Menor que 3. E aí ela mandou um relato extra. E ela disse, esse é meu. Só que aí eu acho que a gente pode comentar primeiro essa história, que eu quero muito comentar, porque muda o mood. Antes da gente comentar, quem não gosta dos comentários, gente, passa a gostar, mentira. Mas se você não quiser, se você for um chatão que só quer ouvir as histórias, você pode passar, que a gente geralmente coloca um efeitinho, se eu não tiver botado as minutagens. Se não tiver botado nesse... Dá uma passadinha que muda alguma coisa, tem uma aberturinha, alguma coisa, e aí você vai pra próxima história. Antes de todas as histórias eu coloco a vinhetinha pra entrar a história. Isso, tem uma vinhetinha que dá pra identificar, mas eu vou tentar botar a minutagem, porque eu sei que tem uns chatões que gostam só da história. E a gente quer esses chatões aqui no canal também. Gente, essa história me passou uma vibe luz acesa. Uma vibe... Ai, eu gostei da história. Eu gostei da história. Mas fiquei com medo. Como assim, gente?
Assim, eu tendo a gostar de histórias que tem uma vibe, que nem ela falou, essa história não é dela, ela não passou, ela contou em primeira pessoa, mas foi outra pessoa que passou no trabalho que ela tinha. E essa história foi contada num contexto muito gostoso que, tipo assim, acabou a luz, acabou a energia, tava todo mundo sem internet e eles estavam lá conversando, batendo papo, trocando história, e aí alguém contou uma história assustadora. Esse contexto eu gosto muito. Mas a história em si é completamente pavorosa. Horrível. E eu acho que, como foi um acidente ali e tal, a pessoa ficou em choque, pode ter, né, ficado em choque e ter tido esse delírio ali. Não sei se foi um delírio coletivo, que foi mais de uma pessoa que teve, que imaginou o menino indo lá, levou a menina até a cama, né, e tudo mais. E depois ele tava no caminhão. Ele voltou pro lugar do acidente. Ele está... É porque tem duas opções. Ou essa, de que... Racionalmente, né, seria isso. Assim, tem duas opções. Ou ele, de alguma maneira, conseguiu sair do caminhão e foi até o local pra pedir ajuda. Não, essa opção eu acho que não. Você acha que não? Não, porque não constatou que ele tinha morrido na hora e estava numa posição que não teria como. Mas o que me pega... Também não faz sentido. Não faz sentido. Só se ele tivesse em surto mesmo de trauma. Porque, gente, quando a gente passa por trauma, o nosso cérebro pode realmente bugar. Isso pode acontecer. Mas o que me pega, amor, porque pode ser que ele morreu muito rápido, e aí tem essas coisas de espírito que diz que quando a pessoa morre muito rápido ou num trauma muito grande, ela não percebe que ela morreu durante um tempo, e aí o espírito dela fica preso. Isso, outra opção seria sobrenatural, realmente, que iria pra esse lado, né, de espírito. Mas e o sangue? Porque eles falaram que o sangue continuou. continuou. Eu acho que pode ser de um deles mesmo. Mas por quê? Como? De uma das pessoas que tava junto, não. Não, mas ele tava sozinho, o acidente foi do caminhoneiro sozinho. Sim, mas se eles não foram no local... Só no dia seguinte. E ele desapareceu durante a madrugada e o sangue continuou na cama. É isso que me pega pra versão sobrenatural. Pra mim falta aí algum ponto na história, então. Sabe? Ou então não teve sangue e isso talvez tenha ficado porque se houve o espírito e o espírito chegou todo machucado já com a skin do acidente, depois dele ter realmente sofrido tudo, deve ter sido uma coisa traumática pra quem viu. E aí, se o espírito morre com essa skin do acidente, ele fica pra sempre com isso? Ou pode trocar de roupa depois, pode tomar um banho? Então, eu já ouvi falar que a pessoa fica durante muito tempo, mas eu acho que ela deve ficar até ela conseguir superar a própria morte, talvez. Porque já pensou? Porque até em várias... Porque, assim, eu gosto muito de ouvir histórias de terror em vários canais, em vários lugares. É um conteúdo que eu gosto muito. E eu já ouvi muita história em que a pessoa, sei lá, morreu perdendo um braço. A pessoa volta sem braço, o espírito. Mas eu fico pensando, nessas histórias, geralmente são mortes traumáticas e que a pessoa ainda vai ter que se acostumar com a morte, com a ideia de morte, e aí talvez ela esteja aparecendo até para pedir ajuda. Eu sempre cito o Nosso Lar, porque o Nosso Lar me respondeu várias perguntas que eu tinha, mas é baseado numa religião específica. Mas tem, por exemplo, hospital no Nosso Lar, sabe? Talvez tenha isso, um tipo de hospital que você possa se recuperar. Entendi. Mas nesse caso, então, você acredita que foi o quê? Porque como é que as pessoas... Se foi uma coisa coletiva das pessoas que estavam trabalhando lá, como é que elas souberam do acidente? Se foi uma alucinação coletiva. Porque o acidente foi longe. Então não sei. Só tirando isso, se for colocar não tem como ele ter saído do caminhão, então é uma explicação sobrenatural. Então, eu acho que pode ser mais o sobrenatural mesmo, nesse caso. Você acha muito difícil ele ter saído e voltado pro caminhão, não faz sentido. A pessoa, pra mim, não faz sentido. Imagina, você sofre um acidente... Só se tinha mais alguém lá e ele foi tentar ajudar também, alguma coisa, mas não faz sentido. A pessoa sofreu um acidente, conseguiu ajuda, chegou no lugar e depois vai sair pra voltar. Pra mim não faz sentido, não. E aí eu espero que o Beto tenha achado a paz e tenha se recuperado. Porque ficar com essa skin também... É complicado. Você ficar todo ferido e ele tava sentindo a dor mesmo depois de morto. Tava sentindo a dor? Ele tava gritando, ele tava pedindo ajuda. O Vitor ficou desolado, gente. Aí é muito triste, porque se a gente morreu, eu pensava assim, morreu, descansou, né?
Então, Não, mas sentir dor até depois da morte é sacanagem. Aí é sacanagem. Eu também acho. Não Mas é. eu fico na esperança de ter a oportunidade de se recuperar. Assim, eu acho que nesse caso foi porque foi uma morte mesmo traumática. É. Vamos então para a segunda história que a Franciele trouxe pra gente, mas essa é mais curtinha. É só um Relato. só um relatinho dela que ela queria contar pra gente, então vamos ouvir. O meu pai trabalhava no mesmo ramo que eu mencionei antes. E foi até por conta dele que eu comecei a trabalhar com isso. Ele era autônomo e tinha alguns funcionários. E a rotina dele era sempre a mesma. Eles iam pro meio do mato, ajudavam a carregar o caminhão ia embora no fim do dia e o meu pai voltava dirigindo uma Kombi com o resto dos funcionários. Mas naquele dia em específico, ele resolveu fazer diferente. Ele decidiu que ele mesmo traria o caminhão para casa. E infelizmente o destino já estava traçado. Naquele dia, ele sofreu um acidente e faleceu. Esse foi um baque enorme, quase desestruturou toda a nossa família. Só que por incrível que pareça, parecia que ele não tinha aceitado que ele tinha morrido. Nas semanas seguintes, começaram a acontecer várias coisas estranhas. Batidas fortes e desesperadas na janela do quarto da minha mãe. A porta do quarto da minha irmã, que sempre ficava trancada, se abrindo sozinha. O meu cachorro, do nada, ele começava a rosnar para cantos aleatórios. E até eu, que já morava em outra casa, comecei a sentir uma presença. Teve um dia que eu tava na minha cama e eu senti o colchão afundar, como se alguém tivesse sentado ali do meu lado. E nesse dia eu tava completamente sozinha em casa. Foram semanas muito tensas e muito tristes. Até que numa noite, o meu pai apareceu em sonho pra minha mãe. E eles tiveram uma conversa que até hoje me emociona. O meu pai falou: "Eu não quero ir ainda, nega. Eu quero ficar aqui mais um pouco. Eu tô com saudade de você, eu tô com saudade das minhas coisas." E minha mãe respondeu: "Eu sei, nego, mas agora você já tá aí. Não tem mais o que fazer. Você tem que ir." Depois disso, ele abaixou a cabeça, muito triste, e fechou a porta. A minha mãe acordou logo em seguida, e depois disso, tudo parou. Nenhum barulho, nenhuma presença, nada mais aconteceu. Já se passaram 6 meses que ele se foi, mas essas lembranças ainda apertam o meu coração. Alguns dias antes do acidente, eu tinha ido almoçar na casa dos meus pais. E eu e meu pai, a gente não tava se falando porque a gente tinha brigado alguns meses antes. Na hora de ir embora, eu senti uma vontade muito forte de me despedir dele. Eu cheguei até a dar meia volta, sabe? Pra poder dar um tchau pra ele. Só que ele tava conversando com meu tio e eu usei isso como desculpa. Na próxima eu falo com ele, eu pensei. Mas essa foi a pior decisão que eu poderia tomar na minha vida, porque 3 dias depois, eu dei tchau pro meu pai, mas ele já tava dentro de um caixão. E é por isso que eu queria dar um conselho pra vocês seguirem aquele ditado de não deixar nada pra depois, porque o depois pode ser muito doloroso. Fim do segundo relato. Primeiramente, sinto muito pela morte do seu pai, sinto muito mesmo, porque até você falou assim, já tem 6 meses que ele se foi, mas é muito pouco tempo, sabe? E é isso. O luto, ele vai ficando e vai se dissipando com o tempo, mas ele tá sempre ali. E não se sinta culpada, não, porque a gente nunca sabe realmente quando alguma coisa vai acontecer. E esse seu pequeno relatinho depois me lembrou o episódio que a gente viu de How I Met Your Mother, que era sobre isso, sabe? Sobre as últimas palavras, sobre a gente nunca saber quando que será as últimas palavras que a gente vai falar pra alguém. Sinto muito ter passado por isso, né? 6 meses é muito pouco ainda. E eu acho que não tem como a gente prever. Cada situação, né? Igual você falou, deixei pra falar depois. É porque você tava com um sentimento ali daquela hora também. Entendeu? Porque às vezes na hora você acha que é aquilo que tem que ser feito. Cada um tem suas questões também, tem um contexto, toda uma situação, sabe? É tudo muito mais complexo. Mas realmente, eu acho que se você sente que você tem que falar com alguém, tô com saudade daquela pessoa, bateu uma saudade, você sentir que tem que falar, fala mesmo, sabe? Mas não se sinta culpada se você não conseguir falar também, sabe? Porque a nossa cabeça é mais complexa do que preto no branco, sabe? Agora dessa coisa, né, de ele aparecer e aí depois de ter falado pode ir, e também entra naquela questão do espírito ficar preso, né, a uma vida passada. E aí demorar a se libertar disso, né? Eu não sei como é que funciona, né? Isso é muito questão de cada religião.
Eu tenho medo de ser um desses espíritos. Eu acho que se eu morresse, eu seria igualzinho o pai da Franciele. Porque ficar presa, eu acho que eu ia ficar com sentir dó saudade. sentir saudade, estar ali perto das pessoas que eu amo, sabe? Eu acho que eu ia ter um pouco disso. Eu acho que eu ia ter certa dificuldade. Até porque pode ir, mas pode ir pra onde? Será que quando a pessoa morre, ela sabe pra onde que vai já ou vai sabendo aos poucos? Sabe? Como é que é essa descoberta? É a grande dúvida, né? Ninguém pode falar, ninguém pode bater um martelo e falar é isso que acontece. Isso daí nenhuma religião pode definir, não adianta. Você tem a sua crença, você pode Cada acreditar. Um pode acreditar, mas não tem como bater o martelo. Cientificamente o que acontece realmente depois da morte. Eu volto pra te contar, tá bom, se eu não morrer. Volta. Não volta. Não precisa. Eu volto. Não. Eu volto bem fantasiadinha de obsessor pra te contar como é que é. Nossa, não precisa não, amor. Vamos então pra próxima história? Vamos. O próximo relato é da Rebeca. E ela disse: Oi, Cibele, dá oi pro Vitor. Oi. Nossa, que oi seco. Oi. Ela falou, dá oi pro Vitor. O oi tem entre aspas, era isso que eu tinha que falar. Oi. Tô apaixonada no canal de vocês e fiquei com vontade de contar uma história. Espero que goste. Assistir o seu canal tem me empolgado muito ultimamente. Ai, obrigada. E eu tô muito feliz que eu tô vendo que tem bastante gente chegando. E se você acabou de chegar, se inscreva no canal, gente. Se você tá gostando e tal, dá essa chance. Se inscreva aí. Já fique acostumado com o quê? Com a blitz dos comentários! Blitz nos comentários, gente. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua reclamação, o seu elogio. Deixe qualquer coisa. Comente. Ai, Cibele, vou vou comentar pelo engajamento. Faça isso. Comente pelo engajamento. Eu quero deixar uma sugestão. Incrível. Deixe uma sugestão. Comente aqui embaixo, deixe seu comentário. O importante é que você não pode passar desse ponto do vídeo sem comentar. Deixe sua opinião sobre a história dos outros. Deixa opinião sobre a história dos outros. Você tá sem lapela, sem vergonha. Deixe suas opiniões aqui que a gente quer saber. Vamos, então, saber mais sobre a história da Rebeca. Eu amei que o nome dela é Rebeca com H. O H tem som de R. Então, escreve Ebeca. Eu tinha alguma coisa entre 4, 5 anos na época. É muito difícil de eu precisar isso, porque eu realmente não me lembro. Eu era muito pequena, mas eu lembro do meu irmão ser um nenenzinho de colo. Então, como a gente tem ali uns 3 anos de diferença, eu julgo que foi nessa idade que eu tive a minha primeira experiência e uma das mais bizarras que eu já tive na minha vida. Eu era uma criança extremamente medrosa. Eu não conseguia dormir sozinha no meu quarto. Eu não levantava nem pra ir no banheiro à noite. E eu odiava quando chegava a hora de dormir, porque eu sempre tive muitos pesadelos. Eu lembro até que tinha um pequeno buraco no teto do quarto dos meus pais, que é onde eu dormia, porque eu dormia com eles, que quando a luz da vila estava acesa, dava um reflexo nesse buraco, que parecia que era um rosto zangado. E eu tinha pavor até daquilo. Sendo assim, dormíamos nós 4 juntinhos numa cama de casal. Na semana do incidente que eu contarei pra vocês, o meu pai tinha falado que ia levar a família num parque que tava na nossa cidade. E esse parque sempre vinha pra nossa cidade, assim. Tinha até uma exposição de animais muito grande, bem diversa. E eu tenho até uma foto, eu bem pequenininha, em cima de um touro. Bem, vocês sabem como é criança, né? Você não pode prometer nada pra criança porque ela só pensa nisso. E eu só fiquei pensando no parque e fiquei empolgada e falava o tempo inteiro que eu ia no parque e falei com meus primos. Eu fiquei a 1000 por hora por conta do parque. Pra minha infelicidade, o meu pai, ele ficava adiando a data que a gente ia no parque. E isso me fazia ficar cada vez mais ansiosa. Agora, um fato sobre o meu pai. Ele é um artista incrível. Ele pinta quadros maravilhosos, desenha, esculpe. Ele até faz facas artesanais do zero. Lâmina, cabo, tudo. E eu gosto de pensar que eu puxei ele nesse quesito. E nós dois temos o mesmo gosto por coisas bizarras. Só que o meu gosto por coisas bizarras foi se desenvolvendo ali pros 13 anos de idade. E ele já tinha esses gostos desde quando eu era bem pequena. Na nossa sala tinha um quadro que tinha sido pintado por ele. A minha mãe detestava esse quadro. Era uma caveira
enorme com fundo verde, como se fosse uma estampa militar. Acontece que se você chegasse bem perto da pintura, você conseguia ver um detalhe no fundo. Eram vários corpos nus empilhados. Ele também gostava muito de desenhar a morte e outras criaturas sinistras. Como eu sempre gostava de folhear o caderno de desenhos dele, volta e meia eu tinha um pesadelo ou outro com esses desenhos. Foi o que aconteceu um dia antes que a gente foi no parque. O meu pai dormia na ponta da cama. Entre ele e a minha mãe dormia o meu irmão e eu dormia bem no canto da parede. Naquela noite eu acordei com luzes fortes iluminando todo o quarto. Verde, azul, amarela, vermelha. Quando eu abri os olhos e eu olhei para a parede que eu tava encostada, tinha uma roda gigante pintada. Ela emanava luz e girava lentamente como se fosse uma projeção. É claro que eu fiquei completamente desesperada. Eu tentei chamar a atenção dos meus pais, mas parecia que eles não me ouviam. O que quer que eu fizesse, eles não me ouviam. Então, o tempo foi passando, eu olhando para aquilo e eu acabei pegando no sono de novo. E foi aí que eu tive um sonho sinistro. Tinha um monte, tipo uma montanha. No topo desse monte, tinha uma roda gigante e um carrossel que giravam lentamente. E entre eles, tinha uma figura encapuzada segurando uma foice. Eu não me lembro o que aconteceu depois que eu acordei. Se eu acordei contando isso pra alguém, ou se eu só acordei pela manhã. Mas eu lembro da gente indo no parque mais à noite e eu já tinha esquecido do sonho. O meu pai levou o meu irmão em algum lugar e eu fiquei ali com a minha mãe. Eu queria muito ir naqueles brinquedos que eles sobem e ficam rodando, são vários aviõezinhos que aí ficam girando no ar. E foi o que a gente fez. A gente entrou no brinquedo, incrivelmente a minha mãe coube dentro dele mesmo sendo um brinquedo para criança, porque nós duas sempre fomos muito magrinhas. O brinquedo então subiu e ele começou a girar. Não passou muito tempo. A gente olhou para baixo e viu que uma multidão estava correndo, saindo do parque em direção à rua. Parecia um monte de formigas que saiu de um formigueiro que foi atiçado. O brinquedo parou durante um tempo com a gente lá em cima e depois de um tempinho, o operador desse brinquedo desceu a gente e disse que estava rolando um tiroteio. Minha mãe ficou desesperada, começou a procurar pelo meu pai e pelo meu irmão, mas logo eles apareceram e vieram na nossa direção. E a gente pegou nossas coisas e foi embora. Na hora eu não lembrei do meu sonho, eu não liguei nada. Só que no dia seguinte, quando eu soube que um amigo da família tinha morrido naquele tiroteio, alguma coisa conectou no meu cérebro. Era como se tudo fizesse sentido. Eu contei tudo pra minha mãe e é claro que ela acreditou em mim. Acontece que toda a minha família materna é assim. Sonhos premonitórios, perceber energias estranhas, ver coisas que ninguém mais vê é o nosso padrão. Fim da terceira história. Ela continua aqui. Eu tenho 1 milhão de histórias que poderia contar se vocês quiserem. Fica até complicado escolher a mais estranha. Por isso eu resolvi começar com a minha primeira premonição. Eu espero que tenham gostado. Descobri o canal de vocês recentemente. E não consigo parar de maratonar. E se você maratona, a gente quer saber se vocês maratonam mesmo, tá? A gente gosta de comentário. Comentem todos que maratonar. Pode comentar em vídeo antigo que a gente gosta. Teve comentário em vídeo antigo, antiguíssimo. Que eu tinha até esquecido que a gente tinha feito. Mas é isso mesmo. E a gente vai lá, relembra, pra poder responder vocês. Sim, a gente adora, tá? Pode comentar. A gente tenta responder todos os comentários, porque a gente realmente adora. Bem, nesse caso, mais uma vez, 2 opções. Tá me lembrando no começo do Reddit, quando a gente fazia Reddit do medo, a gente sempre botava 2 opções, assim, pra escolher. Mas, de novo, me vem 2 opções. A primeira é que realmente foi uma premonição, foi um sonho premonitório de aviso de que alguma coisa ia acontecer. Mas o que eu realmente acho que aconteceu foi que você estava muito empolgada com o parque. Muito empolgada. Quando a gente tá muito empolgada com uma coisa, realmente a gente acaba sonhando com isso. E não tem como não se misturar com as pinturas macabras do seu pai, que eu já queria... Gente, eu queria ver essas pinturas. Teve uma que ela citou, né, que é da caveira. Me lembrou, sabe a capa do Silêncio dos Inocentes? Verdade, que é a caveira que tem lá
É borboleta ou libélula? É uma borboleta, uma mariposa. Me lembrou isso. Verdade. Às vezes foi até inspirado, né? Às vezes foi. Às vezes ele se inspirou. Ai, eu queria muito ver essas pinturas, tá? Quero esse caderninho de desenhos na minha mesa o mais rápido possível. E ela mesma falou, né, que tinha pesadelos com as pinturas, às vezes. Sim, e ela costumava ter pesadelos. Então, assim, eu não sei, pode ter sido também um sonho premonitório. Sim, tô curioso com as próximas histórias aí que ela vai mandar, né? Eu também, eu tô esperando, pode mandar, tá? Ó, e manda junto com as pinturas do seu pai. Pode mandar as outras histórias se a gente ficou realmente curioso. E eu adoro história de parque, gente, eu adoro. Nesse caso foi horrível, né? Esse caso foi bem assustador. Horrível. Eu já vi um vídeo também que tem uma cena assim, um vídeo, né, de uma pessoa descendo naquelas cadeirinhas. Teleférico? É, tipo teleférico assim, e aí embaixo ele tá vendo também as pessoas e não sabe que tá acontecendo também um tiroteio ali. É, foi um caso que aconteceu, eu não lembro onde, mas realmente, tipo, acabou até filmando. A pessoa acabou filmando o tiroteio que tava acontecendo lá embaixo. Horrível. Não, péssimo, gente, porque nesses lugares você vai pra se divertir. Você nunca espera que vai acontecer essas coisas. E eu fiquei apavorada quando eu tava lendo a história pela primeira vez. Eu fiquei com muito medo de ter acontecido alguma coisa ou com você ou com sua mãe, porque vocês estavam num lugar alto. Gente, tiroteio pra mim não é correr. Tiroteio pra mim é deitar no chão. E vocês estavam, tipo, num lugar alto. Ah, mas elas deviam estar muito alto. Mais alto, né? É. Mas eu fiquei um pouco assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com elas? Porque elas estavam no lugar alto. Mas geralmente E a pessoa que tá controlando pode até largar, né, o brinquedo. E eu acho que até foi bom, porque ela ter largado o brinquedo durante um tempinho, porque lá em cima, que nem você falou, elas estavam muito acima, e aí é mais difícil. E quando é tiroteio, geralmente é troca de tiro entre... No nível, né, da altura da pessoa. Assim. Tem um pessoal aqui, aí tem as balas perdidas, não sei o que, realmente é perigoso. Mas aí dificilmente vai atirar pra cima, a não ser que seja proposital. Mas quando é tiroteio, é um negócio mais específico assim. Por isso que as pessoas deitam, porque não tem como voar. Vocês estavam voando, no caso, e aí, enfim... Mas é verdade. Mas apavorante essa história. Se você tem outras nesse nível, pode mandar que a gente tá aceitando. Vamos então para a próxima história? O próximo relato é da Sky. Ela falou, olá, Cibele, e da Oi, Vitor. Oi, de novo. Sou eu, Sky. Mais uma vez, estou de volta para contar alguma história. E dessa vez, acho que é uma boa de verdade. Eu fiquei me perguntando com isso aqui, porque eu não lembro da história da Sky. E eu tô me perguntando se a gente achou ruim. Porque geralmente a gente não acha ruim. A gente geralmente traz, inclusive, as que a gente acha incredible. Espero que vocês gostem dessa história, mas a gente gosta de todas. Só se tivesse sido também uma mentirada. É uma mentirada, só se eu te peguei no pulo. Só se você inventou tudo, safada. Eu espero que vocês gostem dessa história, porque eu acho que é a melhor história que eu tenho. Eita, prometeu também, né? Aí você botou a expectativa lá em cima, fica complicado, né, Sky? Enfim, bora pra história. Então bora pra história, que a Sky já deixou aqui, ó, a expectativa. Desde que eu era pequena, sempre que a minha família ia fazer algum tipo de comemoração, nós íamos pra essa casa. Era uma casa térrea, linda, um pouquinho velha, um pouquinho acabada, mas era linda. 3 quartos, 2 banheiros, uma sala enorme com lareira, churrasqueira, piscina, campo de futebol, um mini salão e um lago no fundo da propriedade. Essa casa pertencia a um amigo do meu avô, e ele era um amigo bem próximo que sempre deixava a gente usar a casa quando ela não estava sendo alugada. E todos os acontecimentos importantes dos meus 5 aos 15 anos de idade foram nessa casa. E em todas as vezes, ou eu ou uma parente minha, mulher, passava por alguma situação estranha lá. Hoje eu vou contar pra vocês o único acontecimento que eu lembro com detalhes. Eu devia ter meus 13, 14 anos de idade e era aniversário da minha mãe. E estávamos eu e os meus pais num quarto específico dessa casa. Só pra dar um contexto, esse quarto era tipo uma suíte dupla. Tinha um banheiro
e 2 portas que levavam a 2 quartos. Num quarto estávamos eu e meu pai, e no outro estava um amigo do meu pai com a esposa e a filha. Eu não sei muito bem porquê, mas a minha mãe trancou a porta do banheiro, eu acho que para garantir que a filha do outro casal não tentasse abrir e se machucasse brincando com a pia, alguma coisa assim. Era quase meia-noite. Os meus pais estavam deitados no chão num colchão de casal e eu tava numa cama de solteiro, mexendo ali no meu celular. Eu tava distraída e eu tava de frente para a porta do banheiro que tava trancada, quando eu comecei a ouvir um barulho vindo de dentro do banheiro. Meu primeiro pensamento foi, meu Deus do céu, tem um rato ali dentro. Porque, como eu disse, a casa era bonita, mas era meio acabadinha. E dentro da banheira tinha um buraco que eu morria de medo de sair algum bicho dali de dentro. Quando eu tava quase chamando meu pai pra matar o suposto rato, eu ouvi um outro barulho vindo lá de dentro, só que dessa vez muito mais alto. E depois disso, eu vi a porta se abrindo. E não tinha como ser vento, porque eu vi a maçaneta virando. Nessa época eu ainda era muito medrosa com essas coisas. Então a minha reação foi me esconder debaixo do cobertor. Eu acabei pegando no sono e no dia seguinte a porta estava fechada. Eu levantei achando que tinha sido coisa da minha cabeça e fui me aprontar para tomar café com a minha mãe. Ouvimos então um grito muito alto vindo do quarto e minha tia aparece correndo desesperada, completamente pálida e suando frio. E ela disse que entrou no nosso quarto pra mexer em alguma coisa, pegar alguma coisa na mochila da minha mãe, quando ela viu uma mulher de cabelos longos, pretos, vestindo branco e com um chapéu de aba, olhando pra ela no canto do quarto. Eu sempre tive dificuldade de dormir naquela casa. E eu e minha mãe, a gente acha que não é só aquela mulher que assombra aquele lugar, mas sempre foi ela que se manifestou pra gente. Fim da história que eu já perdi as contas de quantas a gente já contou. Oi, Sky, você me descreveu uma casa de invocação do mal, né? Vamos estar combinando? Né, gente? Que isso? Me deu até medo aqui. Uma casa enorme, tem suíte dupla, não sei quantos quartos, não sei quantas banheiras e lareira e um lago no fundo. Gente, o lago no fundo me pega muito. Que aí já vem ali Uma invocação do mal, um espírito que sai do lago, uma coisa, um lago Ness. o nosso monstro do Já me vem uma coisa, um monstro do pântano, já me vem um Jason, já me vem um Jason aí. sabe? Já me vem uma coisa ruim que eu não gosto. Mas eu iria, porque é casa com piscina de graça, emprestada. Iria. Olhando assim, com esse filtro sobrenatural, fica bizarro. Mas olhando com o filtro de pessoa que não vê assombração em tudo... O filtro de Mariudinha, que adora alugar uma granja. Eu iria muito, se tivesse sol torando, então eu iria me acabar nessa piscina Mariudinha, e depois dormir com os espíritos. Mariudinha é a mãe do Vitor e ela é viciada em alugar granja e lugar com piscina pra ouvir um pagode, tomar uma cervejinha e tomar um banho de piscina. Então, assim, estaríamos nessa casa, provavelmente. A gente ia estar lá com os espíritos. E a gente ia descobrir os espíritos. Mas, assim, o bom é que não é a casa que essa pessoa mora. Ela Não só é. vai lá, é uma casa de veraneio, que vai pra comemorar um negócio. É uma casa que a pessoa tem para os espíritos. Os espíritos deixam ela usar, entendeu? Deixa. Não é uma casa mais dela. Não, os espíritos estão lá, eles estão até cuidando da casa, eu acho. Tem até essa coisa Aí na hora de... que chega, deve até falar assim, ih, chegou o pessoal, gente. Chegou o pessoal, vamos recolher. Mas aí essa mulher tá ali, às vezes ela parece que ela gosta de uma assombração. E é um espírito de uma sapatão, né? A gente vê claramente. É um espírito sáfico, Né? porque ele gosta de mulheres. Foi citado aqui que só aparece para as parentes mulheres da Sky. Então temos aí representatividade no mundo espírito. Ou as parentes mulheres são ali as sensitivas, As né? massas sensitivas do rolê. São Às vezes é isso, que são aí as vê mais, sensitivas. realmente. Tem mais sensibilidade. Ai, graças a Deus, gente, eu não tenho essa sensibilidade. Eu vou nos lugares, eu mal sinto as coisas. Eu também. Ai, a única coisa que eu sinto é mofo. Se tiver mofo, vai arder no meu nariz. Agora, a espiritualidade... Nossa! Mas espírito, assim, o alce de mochila também, ele se apresenta por cheiros, né? É. Não tem cheiro lá de chorume,
Tem, Coisa assim. tem uns cheiros esquisitos, pode ser Então cheiro. você saberia. se É, tivesse às vezes é alguém. mofo, é o alce de mochila. Já é um sinal. É verdade. Vamos então para nossa última história, minha gente? Vamos. O relato é da Ana e vamos torcer pra ela ter deixado eu falar o nome dela. Ah, ela deixou. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Podem me chamar de Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Eu sou uma pessoa cética, mas tem algumas coisas na minha família que eu fico com a pulga atrás da orelha. E esse relato mesmo é uma das coisas. E é uma coisa que aconteceu com meu avô há muito tempo atrás, mas que tem uns resquícios de verdade até hoje. Eu sou assim também, eu sou cético, mas aí também, não vou botar minha mão no fogo, não é mesmo? Eu duvido acreditando. Exatamente. Primeiro contexto. Vivemos em uma cidade que é conhecida por ter várias minas de ouro aqui, tanto que até tem uma grande mineradora que está aqui faz uns 50 anos. Mas antes de chegar, era comum o pessoal viver do garimpo, quase como a Serra Pelada funcionava. Enfim, vou começar a história. Me desculpem caso fique difícil de entender. É difícil para eu organizar os meus pensamentos. Meu amor, mas eu entendi tudo e Então vamos. sua história é uma das minhas favoritas, que já chegaram no canal, tá bom? ver Prometi. É? Essa história é muito boa. Vamos Dá ver se a medo, gente tá? fica com a pulga atrás da orelha também. Vamos. Meus avós nunca foram muito cristãos. Eles só iam na igreja de vez em quando e era isso. Eles tiveram 9 filhos. E essa história aconteceu quando a minha mãe era a filha mais nova. Hoje, ela é a filha do meio. Uma certa noite, o meu avô sonhou com um homem que vestia preto da cabeça aos pés. Ele usava luvas e um capuz e não dava para ver o rosto dele. No sonho, eles estavam ali, perto de um córrego, e esse córrego era muito normal que ele fosse garimpado. E este homem, todo de preto, falou pro meu avô que se ele entregasse a filha mais nova para este homem, ele iria apontar um lugar específico nesse córrego que tinha muito ouro. O meu avô recusou na mesma hora e ele disse que nenhum mal chegaria perto da família dele. O homem então sorriu e logo em seguida o meu avô acordou. Passaram-se alguns dias e um amigo do meu avô, do nada, enriqueceu muito. Como esse homem era bem próximo do meu avô, eles chegaram a conversar. E este homem falou que teve o exato mesmo sonho que o meu avô. Só que ele resolveu entregar a caçula dele em troca de todo aquele ouro. O meu avô alertou este cara que isso iria trazer consequências mais tarde, mas ele não acreditou. Passaram-se alguns anos e a caçula deste homem contraiu tétano e passou anos sofrendo. O irmão dela ficou doido e todos os outros parentes começaram a ficar doentes. O homem acabou tendo que gastar todo o seu dinheiro para tratar a família dele. A esposa dele, depois de um tempo, tirou a própria vida. E ele sonhou com o mesmo homem de preto novamente. Ele implorou para esse homem para ele devolver o resto de saúde que tinha na família. E o homem só respondeu que trato era trato, e que ele mesmo jogou a maldição na própria família e que não tinha mais como ele devolver algo que não era mais dele. Esse amigo do meu avô acabou falecendo uns anos depois, na mesma estrada onde ele tinha conseguido toda a sua riqueza. Alguns filhos dele até sobreviveram, mas nenhum conseguiu se recuperar até hoje. Alguns estão doentes, outros acabaram indo pro mundo das drogas, ou estão presos, ou acabaram em situação de rua. E até mesmo os filhos deles nasceram com várias complicações. Fim do relato da Ana. E ela disse aqui: como eu disse, a minha família tem vários relatos ruins. Alguns são quase a massa sensitiva. Caso quiserem, posso trazer mais. Obrigada por lerem. Amo vocês. Menor que 33. Ai, gente, eu acho que tava faltando uma história de pacto com Alce. Não tava nesse canal? Vendo? O cão é muito bem articulado, Ele é. gente. Ele não dá é. mole pra ele. Agora o homem também, né? Assim, prejudicou toda uma família por causa de uns punhadinhos de ouro. Assim, claro que eu não vou aqui esperar justiça do diabo. Não é. Mas é muito complicado que ele fudeu toda a família dele, né? Por uma escolha que ele fez. Num sonho, ele falou assim: ah, eu quero dinheiro. Ele entregou a filha caçula, mas aí foi toda a família. Então o trato foi esquisito. Ah, mas aí você vai acreditar. No pai da Não tem mentira? como acreditar. Não vou, né? Mas, e assim,
E tudo que ele queria era que ele aceitasse algum trato. E ele aceitou o trato, né? E aí ele foi eu fico enganado. me perguntando, pra que precisa de trato? Se nem o próprio trato ele cumpre. Não é só escolher alguém e falar, vou amaldiçoar esse aqui. Não, mas eu acho que, se você for ver, eu acho que você... É que nem vampiro que pede permissão pra Isso entrar. também eu não entendo. Por que vampiro também, com todo poderoso, não consegue entrar na casa? Tem que ser convidadinho. Tem que ter um controle ali, amor. Tem que ter alguma coisa pra parar. É muito tímido. Eu acho que quem criou... É muito educadinho. É muito educado. Eu acho que quem criou essas coisas assim, vampiro e tudo mais, teve que ter realmente um empecilho, senão seria... Era várzea. A história seria ir chegar os vampiros e acabaram com a Aí é só humanidade. disseminar ali a comunidade, vai pra outra, dizima, vai pra outra, dizima. Porque eu nunca entendi isso de vampiro também, tem que pedir permissão, é muita educação. Não, mas eu acho que é uma questão de impedimento mesmo. Que nem no caso do pacto com o demônio. Tem uma coisa, tipo assim, a pessoa, ela tá entregando a própria alma em troca de alguma coisa. Então a alma já tá entregue. Ai, vou me arrepender. Acho que não tem mais como se arrepender. Mas aí coloca a gente também numa situação de um poder muito grande. Então a gente tem controle sobre as nossas almas? Tem. Entendeu? Tem. Pro diabo. Meu amor, alce de mochila. se você quiser vender a sua alma, você pode, ué. A alma é sua. A questão do livre-arbítrio. Você acha que Jesus vai sair lá do alto do céu só pra chegar e falar assim, Vitor, não vende sua alma? Não, eu acho. Complicado, porque aí a gente, então, é todo poderoso que consegue vender a nossa alma. Exatamente. E o diabo é muito respeitoso, então, porque ele só rouba a alma. Ele só rouba a alma de quem deixa, quem autoriza. É porque eu acho que não tem isso de roubar a alma. Eu acho que Ele só pega a alma de quem autoriza. Exatamente. E agora, gente, eu vou fazer só um adendo pra gente explicar, porque já perguntaram aqui milhões de vezes, eu vou estar explicando novamente, porque perguntaram recentemente. Por que alce de mochila? Vocabulário na terra do medo. Vocabulário na terra do medo, gente. Porque eu já ouvi que o diabo é chamado de mochila de criança. Alça de mochila. Então, aí, um dia, num vídeo do Porta dos Fundos específico, eu ouvi eles chamando de alça de mochila. Em vez de mochila de criança, eles chamaram de alça de mochila. E eu amei, eu achei incrível. E eu comecei a usar alça de mochila. Só que os inscritos da Terra do Medo começaram a perguntar, alce de mochila? E aí pronto, aí o diabo virou alce. Alce de mochila. Alce de mochila. Tem até um inscrito que ele fez um perfil que se tornou o alce de mochila. Tem ilustração do alce de mochila no nosso grupo do Telegram. Se você quiser entrar, é só procurar se vale na Terra do Medo no Telegram. Então, assim, é uma piada interna do canal. Tá? Sinta-se entendido agora. No caso, quando eu falo, o alce é o diabo, tá bom? De mochila. É porque às vezes eu falo só alce. Eu já encurtei, entendeu? É pros íntimos. É pros íntimos. Mas eu até já esqueci da história. Era o pacto com o alce que fez. O avô dela escapou. Isso, aí depois morreu. Parece um Patrick contando a história. Era uma vez um mexilhão e um dia ele morreu. Não, porque assim, não adiantou nada. Não, e foi pro inferno. Rica, só que teve que gastar todo o dinheiro. É o avô dela? Não, o avô dela foi oferecido pra ele, ele falou assim, aqui não. Né? O avô negou. É o amigo dele. O amigo dele. A família dela tá plena, tá ótima. Então, certíssimo, tá vendo? Eu acho Pessoas sensatas. Pessoas sensatas, eu acho que é isso, gente. Não aceitem pra fazer pacto com nem alce. Sonho. Agora, nem posso sonhar à vontade. Ai, gente. Mas aí você vai querer aceitar pacto em sonho pra quê, Vitor? Mas o sonho você acha, vamos ver o que, pelo menos no sonho. Agora, nem no sonho. Aqui, você não me inventa não de aceitar nada em sonho, que vai somar pra mim. História. Que nem sonho pode, né? Vocês também aí. Agora, sabendo dessa história, a gente não aceita nada nem em sonho. Em sonho vale também, pelo que a gente tá vendo. Pois é. O alce de mochila é muito bem articulado. Bem articulado. Como é que ele invade o nosso sonho? Nossa, eu não sei como é que ele invade o sonho. Mas ele invade. Às vezes ele tá entediado, invade. Acontece. Entendi. Entendeu? Se você tem uma história assustadora, pode ser envolvendo alce de mochila ou não, pode ser história sobrenatural, pode ser terror real, manda pra gente. Manda pra onde, Vitor? Para o nosso e-mail, que é o contatonaterradomedo@gmail.com. Isso aí. Esperamos suas histórias. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima! Tchau!